Boa tarde. Boa tarde. Estamos aqui reunidos no dia de aniversário da Alice. 13 anos. Faz. Nós fundamos. E graças a Deus chegamos até aqui. Vamos fazer a nossa. Pai, infinita bondade, amado Mestre Jesus, amigos da espiritualidade, envolva-nos no teu fruto de paz, de amor, de equilíbrio. Explica o nosso palestrante para que ele tenha palavras simples, esclarecedoras e que possamos assim evoluir um pouco mais nessa seara de Deus. Que a tua bondade infinita se faça sempre presente, hoje, que assim seja. Bem, meus irmãos, muita paz, me agradeço a prece inicial e o apoio da casa, do grupo Despertar da Consciência, e mais uma vez a gente está visitando a casa. Hoje a gente vai procurar abordar o tema espíritos, animais e espíritas. Vamos falar um pouquinho sobre os animais, esses nossos companheiros de evolução. João Guilherme, ele era um médico veterinário, ele estava há 4 anos na profissão. E ele foi chamado para ir à fazenda de Mantiqueira. E a ele, João Rubens, seu assistente. Chegando lá, eles foram proceder um trabalho de parto. A égua Paloma, ela estava para dar à luz a mais uma criaturinha de Deus. Mas Paloma já estava velhinha, Paloma estava com 34 anos. Geralmente os equinos vivem em torno de 30 anos. E o senhor Mantiqueira, ele sussurrava para os funcionários dele: Ventania devia ter poupado Paloma. Ela já foi jovem, já foi muito forte, mas agora ela está passando por isso. E naquele momento, João Guilherme, seu assistente, eles observaram, fizeram a escuta do coração da égua Paloma e viram que ela não tinha condição de fazer um parto normal. Naquele momento, eles começaram a aplicar analgésicos para aliviar a dor. Mesmo assim, as dores ainda eram muito intensas e eles intensificaram mais analgésicos nela. E qual surpresa, ao sair aquele ser, não era um potro, era uma fêmea. Podemos dizer uma pequena palominha. E a pequena palominha, ela, ao ser retirada, após o médico veterinário ele cortar o cordão umbilical, ela começava a dar os seus primeiros passinhos nesse mundo, começava a ver a luz do mundo. Mesmo ainda com as pernas ainda com dificuldade, ela consegue se manter em pé. E aí, a pequena Paloma, um gesto de agradecimento, ela vem até a mãe. Mas ela, ao contrário dos filhotes, geralmente os filhotes eles vão logo mamar, mas ela vem até o focinho da mãe. E num gesto de agradecimento, e olhando também aquela equipe de humanos que fez o parto, ela agradece. Contudo, Guilherme observa que Paloma, mãe, ela começava a ter o coração a ritmo e estava mais acelerada. E num gesto, ela diz ao assistente que, infelizmente, a morte era inevitável. E naquele momento, no
último suspiro, apesar de eles terem aplicado analgésicos, terem aplicado algum medicamento tentando recuperar aquela égua, ela no último suspiro ela estica o focinho dela, toca a pequena éguinha e observa seu dono, um gesto simbólico de agradecimento e dá o último suspiro. Mantiqueira, ele não se contém e se joga em cima dela e diz: vai, minha amiga, que Deus tem um bom lugar para você. Mas essa história ela não termina aqui, porque a cena foi tão forte que João Rubens, que era o assistente do veterinário, ele chorou, ele não se conteve. E quando eles estavam retornando da fazenda, porque era uma área de canavial, eles o doutor João Guilherme diz: olha, você tem que se conter. A gente não pode demonstrar fraqueza para os nossos clientes, porque eles vão achar que nós somos fracos. Todo animal que morre, ele chora. Mas João Rubens, ele diz: olha, desculpe, patrão, eu não me contive, mas é porque o sofrimento foi grande e eu não consigo, por isso que eu não quero seguir a carreira de veterinário. Acho que eu vou terminar no supletivo e seguir a carreira de químico, para a parte de química, porque esses nossos irmãos, eu não consigo ver esses nossos irmãos sofrendo. É quando o veterinário dá uma risada até sarcástica e diz: irmãos, João, menino um pouquinho. Ele acredita, sim, doutor, que sejam nossos irmãos. Eles não estão aqui de graça. Será que isso aí não me toca? E ainda acredito que eles têm uma inteligência. Não como nós, mas eles têm inteligência. Aí o doutor aqui viu, mas é inteligência. Imagine, você vai me dizer, irmão, imagine eu ser irmão de um macaco e de um rato que transmite leptospirose. E você me dizer que é inteligente, daqui a pouco você vai dizer que cachorro está resolvendo teorias científicas. Aí ele disse: não é bem assim, doutor. Eu acredito que eles tinham a maneira de se comunicar. Não parou para pensar não, um pouco que muitos animais nascem em lares bem confortáveis, enquanto outros nascem na maior miséria. Muitos cães aí são tratados feito reis, outros não. E aí, que essa conversa não fica apenas por aqui. Ele faz justamente esse questionamento: qual o propósito de estarem aqui convivendo conosco? Vocês acreditam que ele esteja aqui apenas para nos servir? E aí eu convido os irmãos para justamente entrarmos no que o Espiritismo fala a respeito deles, os animais. O que é dito pela doutrina espírita sobre os animais? Qual o propósito deles estarem aqui conosco? Sejam muito bem-vindos. Então nós temos, irmãos, em dados científicos, uma população que cresce. Hoje, o mercado pet no Brasil ele está no top 3 mundial. O Brasil ele só perde para os Estados Unidos e para a China. A população de animais de estimação no Brasil, isso com base no ano 2022, ela está em torno de 167 milhões. Os cães lideram com 67 milhões, as aves cânoras e ornamentais com 41 milhões. Os gatinhos, os nossos bichanos, 33 milhões. Peixes ornamentais, 22 milhões. E outros pets, 2,7 milhões. Isso é uma fonte da
Euromonitor, da Impet. Na pecuária, porque nós somos necrófagos, nós comemos carnes, né? Infelizmente, o objetivo dessa palestra é mais esclarecimento. Fica até difícil a gente falar em não comer carne, e não estou aqui para dizer que os irmãos vão ser veganos ou vegetarianos. Não é essa a ideia. Na pecuária, os galináceos estão em mais de 1 bilhão e 600 milhões de cabeças. Os bovinos estão em 234 milhões de cabeças. Os suínos em 44 milhões. Os ovinos, 21 milhões. Codornas, 14 milhões. Caprinos, 12. Equinos, 5. As matrizes, né, de suíno, né, mas elas estão em torno de 5 milhões. E os bubalinos, né, são os búfalos, mais de 1 milhão. E aí entraria também abelhas, codornas, todo esse grupo que nos fornece, nos dá muita coisa. Não vê-se nada em troca. Em termos mundiais, a Índia é o maior rebanho do mundo. Até porque eles não consomem carne, mas eles vendem muita carne. O boi lá não é nosso agrado. O Brasil vem na segunda colocação, com 193 milhões. Isso são dados bem atuais, viu, gente? Mas entrando no Espiritismo, o que é que o Espiritismo nos fala sobre esses nossos companheiros de jornada evolutiva? Na questão 592, diz o seguinte: se compararmos o homem e os animais, certos animais têm nesse terreno notória superioridade sobre certos homens. Essa linha de demarcação pode ser estabelecida de maneira precisa? Seu corpo se destrói como o dos animais, isto é certo, mas o seu espírito tem um destino que só ele pode compreender, porque só ele é completamente livre. Está lá no Livro dos Espíritos. Nessa questão 593, Kardec faz esse questionamento da espiritualidade. Podemos dizer que os animais só agem por instinto? A espiritualidade ela responde da seguinte forma: ainda nisso há um sistema, e bem verdade que o instinto domina na maioria dos animais, mas não vejo que aos que agem por uma vontade determinada e que têm inteligência, mas ela é limitada. Essa cadelinha aí que está com a minha filha está bem maior, viu? Essa cadelinha nos deu uma satisfação tão grande. Foram 17 anos de muita satisfação. E era aquele animal que só faltava falar mesmo. Peculiaridades que ela fazia e nos conhecia. E desde pequeno, ela, quando menina bem menor, era uma amizade única, a ponto de se deitar embaixo do berço, na ponta. Questão 594. Como o João Rubens estava falando para o veterinário, os animais têm linguagem, e a espiritualidade diz, eles dizem muito mais coisas do que supõe, mas a sua linguagem é limitada, como as próprias ideias e as suas necessidades. É uma linguagem de sobrevivência, mas eles se comunicam, sim. Se nós observarmos com mais critério, veremos que há uma comunicação entre eles. Na questão 595, que é a parte do livre-arbítrio, que nós, encarnados, temos o livre-arbítrio, que é o poder de escolher. Nós temos esse direito de escolher o certo e o errado. Se fazemos o errado, temos nossas consequências. Se fazemos o certo, também temos nossas consequências. Mas os animais não. Não são simples máquinas como supomos, mas sua liberdade de ação é limitada pelas suas necessidades e não pode ser comparada do homem, sendo muito inferiores a este. Não têm os mesmos deveres, sua liberdade é restrita aos atos da vida material. Então, eles não têm o livre-arbítrio. Na questão 596, é indagado o seguinte: de onde vem a aptidão de certos animais para imitar a linguagem do homem? Então, o papagaio,
é um animal que imita muito bem a nossa linguagem. E por que essa aptidão se encontra mais entre as aves do que entre os símios? No caso, macaco, né? Por exemplo, cuja conformação tem mais analogia com a humana. A espiritualidade, no resumo prático, ela diz que é uma conformação particular dos órgãos vocais, secundada pelo instinto da imitação. O símio imita os gestos, certos pássaros imitam a voz. Há uma distância evolutiva do homem para Deus, gigantesca, e dos animais para o homem, que também é muito gigantesco. Mesmo assim, eles nos têm como referência. E muitas vezes eles aceitam estar conosco em nossas casas, muitas vezes adoecem antes da gente. Para quê? Para que nós nos prevenamos. E muitas experiências que foram feitas e que são usadas hoje para a humanidade começaram em cima deles. Na 597 do Livro dos Espíritos, é indagado o seguinte: pois se os animais têm inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria, sim, e que sobrevive ao corpo. Esse princípio inteligente que aprendemos no estudo do Livro dos Espíritos, importante em toda casa, é que nos explica que esse princípio ele estará nos 4 reinos. No reino mineral, de uma forma latente, nas plantas, nos animais, e no homem ele vai já despertar com o livre-arbítrio, porque ele tem a consciência. A evolução em tudo. Deus faz tudo perfeito. Por isso que no livro A Gênese é dito justamente a verdadeira vida. A verdadeira vida, tanto do animal quanto do homem, não está no invólucro corporal. Não é o corpo, não é isso que nós temos. Isso aqui, um dele vai ser descartado porque tem um tempo de duração. Ele está no princípio inteligente que existe, que pré-existe e sobrevive ao corpo. Espíritos. Nós sobrevivemos ao corpo, é fato. O corpo é uma veste imprestável. Vamos descartá-lo aqui. E na questão 598, a alma dos animais conserva após a morte sua individualidade e a consciência de si mesmo. Sua individualidade, sim, mas não a consciência de si mesmo. A vida inteligente permanece em estado latente, ele é oculto, mas ela está lá. Já vai chegar um momento que aquela vida inteligente, ela vai despertar. Vamos assistir esse vídeo. Para quem já assistiu o filme Quase Deuses, em que eles fazem, não é um filme espírita, mas ele traz uma informação muito interessante dos nossos irmãos de evolução. Eles começam a experiência para as primeiras cirurgias cardíacas, primeiras cirurgias de coração, eles começaram com experimentos em cães. E após muito sacrifício desses animais é que partiu-se para a cirurgia em humanos. No início do século passado, havia ainda muitos paradigmas que precisavam ser quebrados. E um deles é que as religiões elas diziam que podia se mexer em tudo, menos no coração. E enfrentar esse paradigma foi uma dificuldade muito grande para médicos da época. Além de outras circunstâncias, porque isso se deu nos Estados Unidos e Estados americanos não aceitavam que negros fossem médicos. Não vou fazer um spoiler do filme, mas a gente vai botar uma cena bem interessante para que os irmãos reflitam um pouco. Opa, deixa eu voltar. Professor, o
Eu consegui um aumento para você, $25 extras por mês, além do que você já está ganhando. Um aumento de $300 por ano. Isso é o suficiente? E a minha classificação? Técnico em cirurgia. Eu promovi você. Promoviu? Para o que ele já faz? Com licença. Agora você pode pagar o seu aluguel e se concentrar na nossa pesquisa. Viver lá no laboratório do Pontius, o que você fez? O que sugeriu? Uma fístula incompleta. Eu saturei as artérias e as veias de uma extremidade à outra dos pulmões. Criamos um coração igual ao da síndrome de Miller azul no campo. Deu certo. Agora que temos o nosso modelo da doença, podemos achar uma cura. E mesmo tendo gostado de visitá-lo, se importa se eu conseguir um telefone para você? Não mesmo. Obrigado. Um desvio. Desculpe, doutor, o que disse? Temos que criar um desvio para dar mais sangue oxigenado para os pulmões. Eu não vejo como fazer. O senhor lembra de lá no Vanderbilt? Fazíamos pesquisas para gerar hipertensão arterial. Nós fizemos. A mais famosa da subclávia com a pulmonar. Não conseguimos aumentar a pressão, mas o fluxo sanguíneo aumentou um pouco. Fizemos exatamente o que a doutora Townsend disse que os bebês precisam. É isso. Paramos o desvio e redirecionamos o artéria. Então faremos uma ponte até a artéria pulmonar, não é isso? Através dos pulmões. É um caminho longo, mas chega até lá. Se formos pelo lado direito, teremos uma vantagem. Mas o nervo recorrente está no caminho, e se lesionarmos ele, Analisando as cordas vocais, e a coronária, podemos causar lesões cerebrais se fizermos isso. Muito confortante. a subclávia. Juntamos aqui. Depois dividimos. Cortamos. Bem abaixo da clavícula. Nós descemos e então fazíamos um arco. Vai resistir se tracionarmos 4 polegadas. Se suas mãos não ficarem trêmulas. Obrigado pelo voto de confiança. Ninguém fez nada tão difícil como isso. Mudar a direção do fluxo sanguíneo. Vai transformar azul em rosa. Em morte, em vida. Não interessa o que diz aí. Essa menina quer viver. Oi. Bem, gente, vocês estão lembrados do doutor Guilherme? A gente conversou na nossa historinha. O doutor Guilherme, ele retornou para casa, o assistente João Rubens também, e no momento de sono, esse relato que eu estou trazendo para vocês é de um livro Todos os Animais Merecem o Céu. E naquele desprender do espírito, ele retorna para a parte espiritual e a situação se inverte. João Rubens, na verdade, era o mestre dele numa universidade espiritual especializada em trabalhar com animais. E Guilherme era o discípulo. E o planejamento espiritual deles era eles reencarnarem
numa forma invertida, um como assistente do outro, porque no fundo, apesar de ele dizer que queria seguir a carreira de química, ele queria ser veterinário mesmo, porque já era a atividade dele lá. Então, eles faziam os procedimentos na espiritualidade de determinadas experiências que iriam realizar em vida. O que o vídeo aqui mostra, isso aqui é uma situação real. O começo da experiência deles aqui são personagens diversos, viu, gente? Bem diferentes. Mas o começo da experiência deles aqui foi com a cães. Até chegar nisso aí. E você nota que vem aquela ideia, desvio. Isso aí é a espiritualidade trabalhando. Porque é necessário, como Einstein diz, é necessário 1% de inspiração e 99% de expiração. É suor mesmo. Essa história não termina aqui também não. Os animais, entrando justamente, né, no livro, os animais são como nós. Quando morrem, também são encaminhados para a dimensão espiritual e são acolhidos por equipes que os tratam e alimentam. É quando, no desprender lá, João Guilherme e Rubens, quem vem receber eles lá? Cavalgando firmemente, Paloma. Por isso, eles merecem o céu. Na questão 599, então isso aí. A alma dos animais pode escolher a espécie em que prefere encarnar-se? Não. Ela não tem o livre-arbítrio. Mas muitas vezes a gente deixa um cão, adota um gato. E o gato se adapta muito bem naquele ambiente. Porque não é o critério, aquele corpo animal que vai ser habitado pelo aquele espírito, que é espírito com letra minúscula, né? A gente vê muito isso no livro dos espíritos. O espírito com letra maiúscula é o espírito que já tem livre-arbítrio, somos nós, a humanidade. Com letra minúscula, ele ainda não tem livre-arbítrio, mas tem um princípio inteligente. Cada espécie, avisa lá a Gênesis, do Pentateuco, da doutrina espírita. Cada espécie é um aperfeiçoamento, uma transformação da espécie imediatamente inferior. Nós somos um aperfeiçoamento de espécies inferiores a gente. Aí você pode dizer, eu já fui um macaco, quer dizer isso aí. Podemos ter habitado o nosso princípio inteligente quando não tínhamos o livre-arbítrio, um símio, um papagaio, um golfinho. Ainda não tínhamos o livre-arbítrio e não temos que aprender tudo. A alma do animal, sobrevivendo ao corpo, fica no estado errante, como a do homem após a morte, fica numa espécie de erraticidade, por não estar unida ao corpo. Erraticidade que é o intervalo entre uma encarnação e outra. Esclarece o livro, todos os animais merecem o céu, que, por exemplo, os insetos é praticamente imediato. Imediato, logo porque Deus tem pressa. Animais menores sempre é mais imediato. Mas há um intervalo. O animal, Emmanuel, no livro Alvorada do Veneno, diz o seguinte: o animal caminha para a condição de homem, tanto quanto o homem caminha para a condição de anjo. Então, tudo evolui. Deus não deixa nada parado. Nós podemos acelerar nossa evolução. Isso aí é dito, que é fazermos o bem. O bem vai ser o nosso advogado onde quer que estejamos. Encarnados ou desencarnados, será sempre nosso advogado. Por ter passado pelos graus da animalidade, o homem não deixa de ser homem. Aqui que a gente está dizendo, mas quando ele está falando por ter passado, no caso é o nosso princípio inteligente. Aí diz, eu fui uma cobra, eu fui um tamanduá, uma raposa, não importa. Já atingimos o estado evolutivo e esses nossos irmãos também atingirão. Não nesse planeta,
muito mais à frente que outros planetas, mas também eles evoluíram. São companheiros de jornada. Os animais seguem uma lei progressiva como os homens? Olha aí, sim. E é por isso que nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também o são, dispondo de meios de comunicação mais desenvolvidos. Isso aí não é feito essa imagem não. Essa imagem tem no livro O Cão em Nossa Casa. Muito interessante essa imagem. Quero cuidado, né? Cuidado com o pequenininho. Caiba Chuca, no livro Gênesis da Alma, diz o seguinte: tudo temporal do progresso. A evolução para a perfeição não há ente animado, por mais insignificante que pareça, por mais microscópico que seja, que não esteja submetido à lei da evolução. Por isso que na questão 640 do Livro dos Espíritos diz que é do átomo, o progresso é do átomo ao arcanjo. Tudo está em progresso constante. Tudo progride. Isso é lei de Deus. Deus não quer ninguém estacionado, Ele quer progresso. Por isso Jesus sabiamente, ele diz: meu Pai trabalha e nunca deixou de trabalhar. Ou seja, Deus está sempre criando. Então tudo está evoluindo. Os animais progridem como o homem por sua própria vontade ou pela força das coisas? Pela força das coisas, e é por isso que para eles não existe expiação. Para nós existe, porque nós já temos o livre-arbítrio e já podemos discernir o que é o bem e o mal. Se fazemos o mal, vamos colher as consequências e vamos ter que corrigir. Deus vai dar meios para que corrijamos nossos erros passados. Os animais não, eles ainda não têm esse poder de escolha. Nos mundos superiores, os animais conhecem a Deus? Também não. O homem é um Deus para eles, como antigamente os espíritos foram deuses para os homens. Antigamente, por isso que havia religiões politeístas, ainda tem algumas aqui na Terra, mas era atribuído a determinados irmãos e espíritos atributos divinos. Mas, com o esclarecimento, temos a consciência de que existe um Deus único, um Criador. Não existem criadores, existem criaturas. Nós somos criaturas e existe um Criador. Resultaria que Deus tivesse criado seres intelectuais perpetuamente voltados à inferioridade? Tudo se encandeia na natureza, tudo progride. Tem pontos de contato que o homem jamais chegará a compreender no seu estado atual. Tudo na natureza se harmoniza através de leis gerais que jamais se afastam da sublime sabedoria do Criador. Joana de Ângeles, que é o espírito mentor de Divaldo Franco, no livro Conflitos Existenciais, ela fala que o princípio espiritual que anima os animais, ele adquire experiências, emoções e conhecimento através do trânsito pelos diferentes reinos da natureza. Então, passaremos realmente em reino animal, reino vegetal, reino animal. Tudo é experiência. Nós já passamos por essa fase. Os nossos irmãos de caminhada evolutiva, os nossos animais domésticos e animais de uma maneira geral, os que, do nosso ponto de vista, têm vida, eles também passarão por todos esses diferentes reinos. São princípios, é um começo. Por isso que Leon Denis ele diz, e nós, quando estamos na doutrina espírita, ouvimos muito isso: a alma dorme na pedra, sonha na planta, move-se no animal e desperta no homem, através do livre-arbítrio. Tem a consciência do que é certo e do que é errado. A inteligência é assim uma propriedade comum, um ponto de encontro entre a alma dos animais e a do homem? Sim. Mas os animais não têm senão a inteligência da vida material. Nos homens, a inteligência produz a vida moral.
E aí está Chico Xavier, dá para contar uma história de Chico Xavier. Tá Chico Xavier e sua cadelinha boneca, né? Tem um muito grande para essa cadela. Relata no livro Chico de Francisco que Chico, ele comumente participava de um trabalho e chegava de madrugada muito tarde para dar. Ele sempre gostava de dar comida para o cachorrinho dele. Mas só que a vizinha achou que ele estava ficando muito sacrificado, deu bola para o cachorro. E aquilo ali não quer dizer que o Chico ele era uma pessoa de ter um sentimento de vingança, mas criou uma mágoa dentro dele. E aquilo ali começou a corroer muito ele, a ponto de Emmanuel chegar e dizer: olha, Chico, você tem que quebrar isso aí, porque está atrapalhando os trabalhos. E ele: o que é que eu faço? Vejo que ela está precisando, dê um presente para ela. Olha que coisa, né? Você perde o cachorrinho, né? Dizendo, dá a bola para o cachorro, você não vai dar um presente. Será que a gente faria isso? Nós. Mas aí ele vê o que ela estava precisando, que ela era costureira, e ele, salário, que era funcionário, com aquele sacrifício, ele compra uma máquina de costura parcelada lá e dá para a vizinha. Quando ela encontra que tem recebido o presente, encontra, ela o abraça e Emmanuel, né, quando ela faz os agradecimentos, e quando ela se vira e diz: Chico, dá uma olhada para trás. Aí aquela nuvem pesada, aquela energia pesada que estava dentro do coração dele, some, como se fosse aquela névoa pesada que ia embora. E ele via sair daquela assim pontos de luz, desejando para ele. Então, muitas vezes, há circunstância que nós não vemos. Essa circunstância que aconteceu com ele serve de ensinamento, é uma pérola muito grande para a gente não guardar mágoa. Então, mais uma história de Chico que toca muita gente. Né? Questão 607. Na humanização do animal, ele vai tendo o princípio de consciência do seu futuro. Iramês, que é um espírito que ele participou da colonização do Brasil, um espírito espanhol, gostou muito do Brasil, não voltou, deixou tudo na Europa e terminou seus últimos dias aqui no Brasil durante a colonização. E no livro Filosofia Espírita, ele traz muitas explicações. É uma dica muito boa para quem está estudando o livro dos Espíritos, porque são questões comentadas. Muitas vezes fica uma dificuldade na questão e Miramês comenta e esclarece muito bem. Como são agrupados os animais? Por afinidade. Eles mal distinguem as duas dimensões. Para eles estarem aqui ou lá é a mesma coisa. E aí, gente, entra a parte de alimentação. Por isso que eu digo, porque eu comecei aqui, viu? Que a gente está passando a janta aqui, pessoal. Cheguei lá, a partir de hoje você é vegano, você é vegetariano. Eu vou passar o que a doutrina explica, o que os livros explicam, em especial esse livro, Todos os Animais Merecem um Céu, através de Marcel Benedetti. Ele diz o seguinte: os animais são mais ligados ainda aos hábitos alimentares, por isso, apesar de não precisarem para manter seus corpos físicos, que não possuem mais, são alimentados mais para não perturbar seus hábitos do que por uma necessidade real, isso no plano espiritual. Aí a carne que a gente ingere. A pessoa que ingere carne, imediatamente tem a cor de sua aura alterada. Os tons tornam-se escuros. Por quê? O que acontece muitas vezes em matadouros? Nós somos espíritos e há espíritos em todo o campo. Aqui a sala está cheia.
Não tem importância muitas vezes, quando a gente começou aqui a palestra, só estávamos nós quatro, né? Não tem importância, até se tivesse ninguém, mas tem irmãos aqui, ouvindo. Então, o que acontece? Esses irmãos, eles se comportam com aquilo que eles gostam. Se gostam de sangue, sorver sangue, que vampiro existe, não como mostra-se nos filmes de Hollywood, mas sugar aquela energia. Os animais que são abatidos, eles estão num estado de saúde muito bom. Então, o que acontece? Tem muito fluido vital, que aprendemos no estudo, ectoplasma. Então, esse fluido vital ainda está muito forte aqui nos abatedores, certo? Está muito forte ali. Por conta disso aí, eles estão ali sugando. Isso acontece também com a bebida. Tem aquela história que o pessoal diz, vou dar para o santo, fluido está em toda parte. E das maneiras mais diferenciadas possíveis. O fato do irmão ter desencarnado não quer dizer que ele deixou de gostar de beber, deixou de comer carne, deixou de sorver sangue. Não. Ele vai gostar de nada. Então, como o animal é abatido com um estado de saúde muito alto, nós podemos estar ingerindo o que chamamos de fluido, de ectoplasma. Olha que coisa mais pesada, né? Até no simples bicho. Por isso, o critério da casa é dizer, ó, se abstenha de carne um pouco na hora do passe, se abstenha de carne se você vai participar de uma sessão mediúnica, porque vão atingir os nossos chakras. Nós temos chakras, que são pontos. Pode dar uma pesquisa aí na internet, era bom que tivesse aí. A internet pode dar uma pesquisa aí, não é invenção de palestrante, não. Os orientais, eles são muito mais educados nessa parte aí, de chakras, certo? Então, temos coronário, cardíaco, vários chakras, gastro, certo? Todos esses chakras são atingidos. Então, a digestão é mais difícil quando ingerimos carne. Então, vai ser recebido na hora do passe uma energia, um fluido que o passista está passando, mas se o irmão ingerir, não vai ter aquela eficiência que deveria ter no irmão. Às vezes se comporta como se o irmão estivesse botando um guarda-chuva. Vamos seguir. Há uma ligação mental entre homem e animal. E aí é outra historinha bem interessante. Dá tempo da gente contar. Está lembrado de João Guilherme? Um médico. E ele estava indo para outro atendimento. Esse outro atendimento já era que onde ele trabalhava, havia muito canavial, e ele tinha um cão que se chamava Bones. Só que Bones não estava com ele no carro dele. Não. O Guilherme ele estava transitando entre o canavial, cana de um lado, cana do outro, estrada carroçável, e dois assaltantes colocaram uma tábua com pregos com o fim proposital de fazer um assalto ao primeiro que passasse ali. Por conta da ligação do animal, o animal estava em casa. João Guilherme indo, furou o pneu do carro, já sentiu isso, porque não só foi um, foi dois. Ele disse, agora, são dois pneus para trocar. Quando ele desceu, apareceram os dois assaltantes, que anunciavam assalto. No mesmo momento ali, estava acontecendo aquilo ali, o seu animal de estimação, Bones, um cão, ele começou a se aperrear, se agitar a ponto de correr para o muro e bater com a cabeça
e cair, desmaiar. Ao mesmo tempo lá, os ladrões, quando anunciaram assalto armados, viram uma fera gigantesca, um cão enorme partindo para cima deles. Atiraram, mas não conseguiram o intento. O tiro bateu numa rocha e correram em disparado. Justamente a ligação mental que tem os nossos animais de estimação. Muitas vezes eles adoecem primeiro que a gente. Podem notar, porque muitas vezes a gente fica muito nesse critério de coisas bizarras, mas podem notar, quem tem o seu animalzinho de estimação, geralmente se for adoecer alguém na casa, começa por eles. Eles absorvem aquela energia pesada. Muitas vezes chega uma visita e ele não aceita aquela visita ali, de jeito nenhum. A energiazinha pesada que tem, eles não aceitam. Porque eles são mais suscetíveis a essa energia. E a dor e o desencarne? O animal, ele torna-se inconsciente antes que note que desencadeou sua morte, lançando seu corpo espiritual automaticamente dentro da dimensão extrafísica sem traumas. É muito rápido. Como diz, tanto faz estar lá como estar aqui. Há sempre equipes espirituais auxiliando no desencarne. E fazemos parte também, temos os corpos coletivos, né? Insetos, peixes, que é um mecanismo muito efetivo quando se trata de animais pertencentes a um corpo coletivo, de grandes proporções, como ocorre com eles, insetos e peixes, abelhas. Você vê que tem um critério, eles têm uma organização social impressionante. Então, a abelha mesmo, as abelhas, elas comem o quê? Me ajuda. Comem água. Mas a rainha come geleia real. Tem uma diferençazinha, né? E aí, as doenças das nossas energias, é o que nós estávamos dizendo. Quando os animais reencarnam em determinado lar, já sabem que talvez tenham que absorver energias deletérias. Além disso, aceitam adoecer em nosso lugar, absorvendo as piores energias que carregamos conosco. Isso acontece costumeiramente. No resumo, teríamos isso aí. Homens e animais. Certo? O homem tem a inteligência que produz a vida moral, os animais a vida material. Os homens passam por provas e expiações. Os animais não têm expiação. Os homens têm o livre-arbítrio, os animais não. Nos homens há um princípio inteligente, mas é o espírito com letra maiúscula, já tem o livre-arbítrio, tem consciência do que está fazendo. Os animais não. Tem um princípio, mas ainda não tem a consciência. Ambos têm inteligência. Só que a dos animais é limitada. É para os seus, a sua necessidade de sobrevivência. E ambos têm linguagem. Esse é o resumo que o Livro dos Espíritos dá para a gente. Mas aí, vamos ver se o vídeo lá. Justamente para encerrar, viu, gente? O que foi? O que está acontecendo? Eu não sei.
está acontecendo? Não vamos amá-lo. Por quê? Porque esse hospital tem uma política. Chame Vivian Thomas imediatamente. Doutor Brenner, o que aconteceu? Tudo bem, senhor, calma. Eu não vou repetir, chame. Nós só podemos chamar médicos. E dá essa porcaria de telefone. Vivian Thomas, chamando Vivian Thomas. Você está sendo apartado do centro cirúrgico. Imediatamente, está ouvindo? Aqui é Playlock. Obrigado. Boa sorte. Meus senhores. Chegou a tempo, lave-se. Não vai. Você vai operar comigo. Ache alguma coisa para o senhor Thomas ficar por cima. Para quê, doutor? Você vai me orientar. Agora lave as mãos. O que está fazendo? Não precisa. Devíamos fazer uma prece. Esqueça. Deus não vai me ouvir. Doutor Breno, com licença. Pode retomar o seu trabalho. Esse trabalho é dele. Consegue ver agora? Sim. Muito bem, estamos prontos para começar. Muito bem. Vamos iniciar. Vai ficar tudo bem. Não chore. Tudo bem. Incisão external média da artéria pulmonar esquerda. Até o ápice pulmonar. Eu estou dissecando a artéria pulmonar. Volte para a linha external média. Está certo assim? Está ótimo. Posicione o afastador. Muito bem, está segurando. O senhor consegue liberar a cervical esquerda? Creio que sim. Pressão máxima? 70. Caiu. Não deixe ele se forte. Desculpa. Não estou entendendo. E agora, estou dividindo a... Aperte, aperte. Eu não alcanço. Eu consegui. Hemorragia controlada. Pode vir, doutor. Não mesmo. Enfermeira. Pelo amor de Deus, não consegue ver as minhas orelhas? Doutor. Sutura. Pressão 68. Sim, sim. Continue. Cuidado com a crosta. Isso. Traciona esse aqui. Muito bem. Agora a ferramenta que o Vivian fez. Que ferramenta? Aquela ali. Aquela. Isso. Nós vamos unir o desvio. Pressão máxima 60. Não, 58. Eu sei, eu estou quase lá. Agora, frente interrompida. Ótimo, está ótimo, doutor. Está ótimo, só mais um pouco. Retirando o afastador de Bulldog.
Só vendo a hemorragia. Ah, amor, eu também vejo. Suture. Suture. Não, doutor. Do outro lado. Sim, eu sei. Ótimo, isso mesmo. Hemorragia controlada. Eu estou avaliando as ligações. O que sente? Não posso dizer se o sangue está fluindo pelo desvio. É pequeno demais para sentir alguma coisa. Dr. Blaylock, tem que ver isto. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. A pressão arterial está subindo. Retire o sangue da cavidade, Bill. Coloque o treco no tórax. Inflando o combustível com oxigênio? Prontos para fechar? Pois é, finalizando, isso aí foi a estreia do filme Quase Deuses, né? Doutores Blaylock, doutor Vivian Thomas, doutora Helen Townsend, foram pioneiros da cirurgia cardíaca e estudo do choque hipovolêmico, né? E essa experiência começou para chegar a fazer cirurgia com os humanos, primeiro eles começaram com os cães. Então, o mérito, né, esses nossos companheiros de evolução, para partir para o humano, quantos cães foram sacrificados para se chegar a ter a certeza, a ter a consciência de que ia dar certo. E vencer muitos paradigmas me falando que não poder mexer no coração. Critérios religiosos, convicções religiosas da época. E, no caso aí, o Dr. Vivian Thomas, ele, depois de tanto ensinar técnica a acadêmicos, é reconhecido mesmo e dá um título de doutor. Mas aí, vocês quiserem ver mais detalhes, assistam o filme. Né? Finalizando, meus irmãos, nós agradecemos à casa com as dificuldades que nós passamos, com todos os problemas. É preciso que a gente se firme mais, tenha mais fortalecimento em Deus, acreditar no Cristo. Ele está no livro, mesmo com todas as dificuldades. Cristo está no livro. Mesmo com a dificuldade que a gente tem durante a semana, durante o dia a dia. Tiveram dificuldades? Tiveram. Mas tem nossos companheiros de jornada para nos deixar mais fortes. Porque Deus, ele, se tivesse um porta-retrato, a foto que estaria lá era a sua. Se ele tivesse uma carteira porta-cédula, a foto que estava dentro da porta-cédula era a sua. Sabe por quê? Ele é louco por você. É louco por cada um de vocês. Deus não nos prometeu esse dor, risos e sofrimento só sem choro. Mas Ele prometeu força para o dia, conforto para as lágrimas e luz para o caminho. Muita luz para os irmãos, muita paz. Agradeço a casa e quem sabe, se Deus permitir, até uma próxima oportunidade. Muita paz a todos. Obrigado, amor. E a gente vamos
fechar nossos olhos e procurar imaginar o Mestre Jesus, porque Ele já está com a gente há muito tempo, olhando para cada um de nós, com um olhar sereno, tranquilo, e dizendo: meus filhos, o que querem de mim? Amado Mestre Jesus, divino médico das almas e pastor das ovelhas humanas sobre a terra. Mais uma vez, Senhor, te agradecemos a oportunidade que nos foi concedida na tarde de hoje, nos guiando, nos orientando e nos mostrando cada ponto que devemos superar em nossa difícil jornada chamada vida. Nos guie nela, porque contigo o fardo é mais leve. Contigo temos mais segurança para seguirmos mais firmes, certos de teu apoio, de teu amparo. Nosso sentimento é apenas de gratidão. Esteja conosco hoje e sempre.